Você se define muito como de centro e eu olhando pra você me dá uma vontade de harmonizar um vinho, de verdade, de comer um magret de pato, um festival de trufas na Itália. Vino Veritas. Mas fico pensando assim, como se comunicar com a classe mais desfavorecida? Jardim Ângela, Itapevi, aqui citando Racionais. Eu não imagino você no MC Kevinho, num baile funk e nem falando sobre saneamento básico. Vamos pra esse lado, eu queria saber como Olha, o que eu mais posiciona. gosto é de ir pra periferia e é onde eu tenho ido. Heliópolis, São Luís, já fui em todos esses lugares. Teresópolis, em Minas Gerais, a maior favela de Minas. A Cabana do Pai Tomás. Fui no Rio de Janeiro, na favela. É onde eu me sinto melhor e, aliás, sou generosamente bem recebido. Outro dia até a Polícia Federal fez um relatório não recomendando que fosse a determinada comunidade, que havia risco. E eu fui e fui muito bem recebido. Eu me entendo muito bem com essa gente mais humilde, mais simples. Antes do Bolsonaro E a ou palavra que eu ouço é antes e depois. Antes e depois. Não E o mudou que você nada. escuta lá? Eu ouço emprego, eu quero emprego, é preciso de emprego. Eu ouço muito mais o pedido de emprego do que essa história da violência. É claro, também falam de violência, mas muito mais de emprego. O Brasil está precisando de emprego. Na verdade, o PT, que disse que estava tirando milhões da pobreza, empurrou milhões para a miséria. E o que eu ouço é o seguinte, o cidadão chega perto de mim e diz assim, ó, não fale em pobreza. Eu estava lá em Uberlândia, chegou um cidadão de cor, falou, eu moro ali, ó, debaixo daquela árvore, na rua, eu sou um morador de rua. Falei, ó, eu escutei você falar em pobreza aí, não fale em pobreza, fale em oportunidade. Ele falou, traz uma motorniveladora aí, eu subo na motorniveladora e derrubo aquele prédio, que era um elefante branco de um hospital que está parado há mais de 4 anos lá, sem construção. Eu derrubo aquele prédio, porque eu sei operar a máquina. Agora, eu não tenho oportunidade. Então, fale em oportunidade. Está aí. Ele me ensinou. Não é essa filosofia do fracasso do PT. É a filosofia inteligente do morador de rua, que pede oportunidades, que diz, se eu tiver oportunidade, eu não serei pobre. Nós vamos reduzir a pobreza se oferecermos oportunidade, e a grande oportunidade é o emprego. É por isso que a palavra que eu ouço no dia a dia, na periferia de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, onde vou, é emprego. O povo quer trabalhar. Isso inclui a isenção de imposto de renda àqueles que possuem menos? Exatamente, nós estamos anunciando a isenção. Vi também agora o PT anunciando. Eu tenho até... vou confessar aqui. Eu fico constrangido em fazer as minhas propostas. Porque todos fazem. E se você faz uma boa proposta, no dia seguinte o outro candidato já copiou e já... Ontem eu ouvi a minha... Isso não é bom pegar uma coisa... Você pode pegar é coisa bom boa se do for Alckmin, verdade. do Haddad. Não, mas é bom se for verdade. Agora, essas promessas são palavras soltas ao vento se não romperem com esse sistema. E eles não estão prometendo romper, ao contrário. O compromisso que eles assumem é de manutenção desse sistema. Por que tem muita gente que carrega uma bandeira vermelha e sai por aí atrás de alguém? Por quê? Recentemente o Ministério Público disse que desviaram 2 bilhões e 500 milhões da onde? Do Bolsa Família. Roubaram dos pobres para atender 500 pessoas que não tinham direito ao Bolsa Família. Mas eles têm direito de carregar uma bandeira vermelha e pedir que a soltura de alguém que foi preso por corrupção, por formação de quadrilha, por lavagem de dinheiro, está condenado. Então, essa gente quer voltar ao poder. E o Brasil vai admitir isso, vai permitir isso. O Brasil vai querer conviver com esta anarquia. Aí tinha um movimento chamado MST. Quando eu era governador, era um movimento sério, que queria reforma agrária. Eu convivi muito bem com o MST. E fizemos no Paraná 36 assentamentos que se viabilizaram economicamente. Aí aparelharam o MST, transformaram o MST num aparelho ideológico. E hoje os integrantes do MST não têm calo na mão, têm calo no pé, porque eles andam atrás de uma bandeira vermelha, fazendo de um cidadão que foi condenado pela justiça um verdadeiro herói. O Brasil não é país de ladrões. O Brasil não pode ser um país de ladrões. Por isso nós temos que reagir a esse populismo barato, sórdido
irresponsável, boquirroto, essa gente que se alia às ditaduras sanguinárias da América Latina, a Venezuela, por exemplo, agora vem aí da Guiné Equatorial, país que teve dívida perdoada pelo Brasil, ditadura corrupta, chega aí com 16 milhões de reais em plena campanha eleitoral. Quiseram perdoar a dívida de outras, da Guiné-Bissau, da Costa de Marfim, de Gabão. O Brasil não pode fazer isso. Joga o dinheiro do trabalhador brasileiro para alimentar ditaduras na América Latina, sanguinárias, corruptas, violentas, que esmagam os seus povos na pobreza e na violência. Nós temos que reagir a isso. O Brasil vai voltar a esse estágio de irresponsabilidade pública. Pode voltar, hein? Você já está chamando muito. Nós temos que gritar. Dá uma Eu estou aqui respirada. para gritar contra Pode isso. voltar, tem Emílio. chance de voltar. Tá bem. E aí, azar do Brasil. Azar do Brasil. Hoje eu falei com uma emissora nos Estados Unidos, de brasileiros, de Boston e da Flórida. Muitos brasileiros, mais de 1 milhão, que já foram para lá, porque não conseguem viver aqui. Certamente. Isso é o cara que arrega. Esse nós não queremos nem Se voltar longe. esse populismo, mais gente vai arrumar mala. Nós não queremos que senador, brasileiros fujam daqui porque o país virou um inferno. Ô, não, senador, um caos, uma tragédia. Votar nessa gente é a reedição da tragédia. Votar nessa gente é repetir o caos que nós estamos vivendo no Brasil. Então, mas aí o cara vai no bolso. Bolsonaro. Do Bolsomito. jeito que você tá falando. Agora, olha, Não é? eu sou... Por que você acha que teve esse fenômeno do Bolsonaro? É o desespero. É o desespero. Eu sou alguém... Então, mas é o desespero onde? O cara só vê Olha, ali, ele vê ali uma figura... Agora você me colocou em dificuldade, porque alguém está lá na UTI, não é? Bolsonaro está na UTI. Ele levou uma facada. Eu tenho dificuldade de dizer as coisas sobre ele. Se solta. O que eu posso dizer... deve ter sido O que eu posso dizer com muito respeito é a minha solidariedade. Quero que saia de lá muito bem, mas não para governar o Brasil. Para viver nas praias cariocas, para curtir a vida, mas para governar Jogar o Brasil paintball. precisa de mais preparo, precisa de experiência administrativa, precisa conhecer os problemas do país. Há 30 anos de Congresso Precisa não ter deu a vis- experiência para ele? Então olha para trás e veja o que foi feito nesses 30 anos de Congresso. Se algo de bom foi feito, ótimo, renuncio à minha candidatura e apoio. Mas me aponte algo. Vai lá para o YouTube. Veja se há combate à corrupção nesses anos todos. Veja se há algum discurso combatendo corrupção nos governos Lula e Dilma. Agora, se procurar os meus, tire férias acumulada, porque não vai dar tempo de ouvir todos. Todo dia eu ia para a tribuna. Todo dia. Em 15 anos, desde os primeiros momentos do governo Lula, dizendo o escândalo de hoje faz esquecer o de ontem e espero o de amanhã para ser esquecido. Eu não estou combatendo corrupção agora, eu combati sempre. Só em relação à Petrobras, foram 19 representações que eu protocolei no Ministério Público, muitas vezes isoladamente. No dia 22 de dezembro de 2012, Emílio, eu fui lá sozinho. O Congresso já estava fechado. Fui ao Procurador da República e protocolei a representação contra essa roubalheira de Passadina. O inquérito foi instaurado depois em março de 2013. Quantas CPIs? De quantas CPIs eu participei? Outro dia, me fizeram um levantamento das manchetes de todos esses anos. E eu rodei essas manchetes, de cima e embaixo. Não dá tempo de ver todas. Sobre as denúncias que eu fiz, as CPIs, as ações, as representações, os mandatos de segurança, as auditorias que pedi. Eu combati a corrupção para valer nestes anos todos. E durante toda a minha vida eu combatia a corrupção. Não é agora na campanha eleitoral. Alguns aparecem na campanha, voto nele porque combate a corrupção. Nunca combateu, estava lá na sombra do poder. Então nós temos que dizer as verdades. Eu esperava que esse ano de 2018 fosse o ano do reencontro do Brasil com a verdade. Estou vendo que está difícil esse reencontro. Calma, senador. Calma, calma.